Olá, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Esse é o Festival de Atividades Gratuitas do Teatro dos Ventos. Esse é o Felipe, nosso intérprete de Libras. E, obviamente, o Márcio Menezes, essa atividade de encontro e pensamento, a gente vai ouvir a fala do Márcio sobre dramaturgia aberta. O festival está acontecendo até o final de outubro, com apresentações de música, teatro, palestras como essa e sarais também. Eu nunca sei se é sarais ou saraus. 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 Eu falei agora, falei, não é isso. Obrigada. E esse é um projeto que tem o financiamento da Lei Paulo Gustavo também. Então, muito obrigada pela presença e agora com vocês, Márcio Menezes. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Teatro dos Ventos pelo convite e pela acolhida. Esse para mim é um momento muito histórico. É a primeira vez que eu vou falar sobre dramaturgia aberta publicamente. E também a primeira vez onde eu posso falar um pouco sobre um método de trabalho que eu venho desenvolvendo, chamado Método QF3. Hoje, então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre essa estética e eu gostaria de deixar sinalizado para a plateia que ao longo da minha fala, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer curiosidade, que vocês anotem para que no final a gente possa fazer uma roda aberta de fato. Pode ser? Então, obrigado. Bom, a dramaturgia aberta ela começa em 1997. Na sua primeira infância, o trabalho da dramaturgia aberta ainda é uma fase muito incipiente, nem sequer tinha esse nome, né? Quando eu comecei a trabalhar no Detran, fazendo um projeto de educação de trânsito, e eu comecei a trabalhar muito com interatividade dentro da proposta educacional com o teatro. Mas o primeiro trabalho que ganha nome de dramaturgia aberta, de fato, acontece em 2004, 2005 e 2006, com um trabalho chamado Viração, com o meu grande parceiro de vida e de arte, Rômulo Augusto, e a gente pôde realmente começar a fazer ali a dramaturgia aberta. E depois desse trabalho, vários outros foram surgindo ao longo desse período. A dramaturgia aberta ela sempre teve um grande problema. O maior deles era exatamente o diálogo com os atores, com os intérpretes, porque nós temos o hábito de desenvolver projetos com poéticas fechadas, isso é uma longa tradição, e isso foi um processo sempre muito conflituoso com os atores. E já há 1 ano e meio, graças à oportunidade que eu quero aqui agradecer a Jaqueline Dias, minha mulher e companheira e grande estimuladora, que através de um trabalho na 508 Sul e com a realização de várias oficinas, eu pude desenvolver o método que hoje eu denomino QF3. Damier, Simone, Luca, Jaque, Suzana tiveram a oportunidade de participar desse processo e depois eles também podem falar um pouco sobre. Vamos avançar. Bom, primeira coisa que eu deixaria claro para a plateia é que a dramaturgia aberta tem alguns conceitos, entre eles DAPs e DFs. DAPs são dispositivos de abertura e participação, e DF, dispositivos de fechamento. Também ao final eu vou falar um pouco sobre abordagem, indicadores, mecanismos e vetores, termos que são definidos dentro dessa poética para facilitar o diálogo com os intérpretes, com os jogadores. Falarei também sobre a metodologia de trabalho do ator e a metodologia de relação com o público. Toda essa fase, principalmente da metodologia, ainda é muito incipiente, está no seu primeiro ano de existência, então é uma coisa ainda muito fresca, muito nova.
Os DAPs são os dispositivos de abertura e participação. E para a gente poder falar sobre dramaturgia aberta, um dos fatores que influencia a ação da plateia é o uso de recursos que organizam, fomentam e permitem a participação e a criação do público em conjunto com os intérpretes, né? Então, o grande barato da dramaturgia aberta é que a dramaturgia aberta ela parte do princípio de que a plateia também produz, durante o acontecimento cênico, uma fertilidade criativa. A plateia cria enquanto os intérpretes estão em cena. Muitas vezes, quando a gente está assistindo um filme, a gente está assistindo um filme e a gente imagina muitos desdobramentos desse filme. E eu sempre me interessei por esse tipo de perspectiva. Como o público, como o espectador pode entrar dentro de um jogo, já que ele está potencializado, já que ele está ali de alguma maneira estimulado para a criação. Como eu posso manejar esse ímpeto criativo do espectador e da plateia? Sempre isso foi um norte, uma referência para o meu trabalho. O conjunto desses recursos denomina-se dispositivos, e o uso desses dispositivos qualificam a participação e favorece o entendimento do espetáculo como uma obra aberta à interferência do público, uma dramaturgia de fato aberta. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque eu não gosto de ficar muito tempo sentado, não. Você vai ficar por tarde. Tá bom. Então, olha só. Nesse período de um ano e meio, lá no Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul, onde eu pude trabalhar com 3 oficinas e depois com um período de residência, e esse período de residência acabou gerando um coletivo hoje denominado Coletivo Quarto Criador. E eu acho que o conceito desse coletivo diz muito sobre esse trabalho. O que é o quarto criador? Ao longo desse período, a nossa perspectiva sempre foi: cada jogador, ele é necessariamente ator, autor e diretor da sua obra. Então, dentro do jogo da dramaturgia aberta, cada participante, cada integrante, ele é responsável pela criação do seu próprio texto, ele é responsável pela sua própria direção e ele é responsável também pela interpretação da personagem. E ele ainda, sabedor disso, de que quando entrar em cena, ele vai ter que estimular o espectador para entrar em cena e jogar com esse espectador. Então essa é a perspectiva do trabalho da dramaturgia aberta. Não sei se está ficando claro para vocês. Qualquer coisa vocês podem também perguntar coisas curtas durante a apresentação. Parte do pressuposto que a construção do texto cênico do próprio espetáculo pode ser considerado um acontecimento cênico fluido, em detrimento da compreensão ao texto fechado. O texto, ele é completamente maleável. O texto da dramaturgia aberta, ele é construído durante a performance. O ator, ele tem um personagem bem elaborado, bem construído, ele tem uma moldura cênica, ele tem uma estrutura e ele entra dentro dessa estrutura para performar. Ele tem algumas possibilidades, ele fez várias experiências com esse personagem e ele vai jogar com esse personagem. Ele tem as referências, ele tem as cartas na manga para poder brincar. Bom, aqui começa realmente algumas coisas que são conflituosas dentro da dramaturgia aberta. Bom, a liberdade. Quem trabalhou comigo ao longo desse tempo deve compreender que é um trabalho que oferece para o intérprete uma liberdade gigante. Ele tem realmente muita liberdade de atuação. E essa liberdade é um contraponto ao controle e à previsão gerados pela busca da unidade dentro de uma dramaturgia fechada. Uma dramaturgia fechada, ela geralmente tem muito controle. O diretor, os atores, eles criam uma moldura cênica, uma estrutura, e o espetáculo tende a ser realizado sempre daquela forma, sempre dentro de uma perspectiva de unidade. Na dramaturgia aberta, isso não existe.
Nós não temos essa perspectiva de falar, o espetáculo tem essa linha. Não, ele não tem essa linha. Ele tem várias linhas que estão lá criando pontos de tensão. Então pode permitir que as linhas que demarcam os territórios sejam diluídas. Isso se dá tanto entre as linguagens que compõem a obra, quanto no ato da apresentação, quando há interferência de fato do público. Só para vocês terem uma referência, uma ideia clara, ao longo desse 1 ano e meio nós construímos 4 espetáculos. Condomínio Brasília, Ponto Final, a Família Almeida e por último a Sessão. E foi um processo gradativo, e a Sessão foi o último trabalho que a gente fez. Nesse último trabalho, a gente criou um tipo de mecanismo de abertura que tem a ver com a disposição cênica, com 5 sets cenográficos, e a plateia também é dividida pelos sets cenográficos, de tal maneira que a plateia se sente muito inserida dentro da nossa proposta. Nós tivemos a participação de mais de 25 espectadores dentro do nosso jogo. Então isso é um dado muito importante para vocês começarem a compreender o que é a dramaturgia aberta, né? O que é esse processo realmente de ter inserção do espectador. Muitas vezes não tem hora para acabar. Eu já fiz processo de dramaturgia aberta com o grupo dos homens, onde a gente tinha um espetáculo que deveria durar em tese 2 horas e chegou a durar 6 horas. E com a participação do espectador, o espectador entrava em cena. O espectador ele tem uma capacidade muito grande de entrar em sintonia, como se fosse um processo algo telepático. Eu já vivi experiências com a dramaturgia aberta que são quase inacreditáveis. Um espetáculo que a gente fez, uma atriz faltou. Era um espetáculo que tinha uma estrutura muito fechada, mas dentro muita liberdade de atuação. E uma garota de 10 anos pediu para entrar em cena. Ela entrou em cena e ao longo de todo o trabalho, que durava 1h20, ela não saiu. Essa garota entrou e ela ficou durante 1h20 performando com os outros atores. Essa garota tinha 10 anos. E o que é inacreditável é que ela mandou o texto praticamente igual à da atriz que faltou e ela substituiu essa atriz. Então acontecem coisas que a gente realmente não consegue compreender. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso como sistema implícito. Coisas que são transversais à natureza da dramaturgia aberta. Então, a apresentação pode ser uma obra aberta em que a surpresa, o imprevisto, o mágico são bem-vindos, desejados, esperados e estimulados. Nós queremos isso. Essa é a nossa busca estética. Sendo assim, a liberdade e a busca pela unidade, que pode ser visto como um ponto de tensão, muita gente quer que às vezes a dramaturgia aberta tenha início, meio e fim, um trabalho que tenha uma estrutura bem amarrada. Bom, na prática e na teoria isso é inversamente proporcional. Então, como nós vivemos em um momento hoje de muita pós-modernidade, nós podemos viver essas novas tensões. Como a gente pode conseguir fazer isso com os atores? Como é que é possível trabalhar com os atores dentro da dramaturgia aberta? Ao longo da minha história, de quase 27 anos trabalhando com dramaturgia aberta, sempre convivi no papel de diretor muitos conflitos com os atores. Os atores, eles querem essa estrutura muito amarrada, esse controle, essa unidade, eles querem saber como eles performam. E ao mesmo tempo, você ter tanta liberdade gerava sempre um campo de muita dicotomia, de muitas tensões. E isso passou a ser a minha grande referência, a minha grande busca na minha pesquisa. Durante muito tempo eu percebi que isso era o grande calcanhar de Aquiles da minha poética. Então comecei a pensar, falei, cara, eu preciso encontrar um jeito de ter realmente como colocar os atores dentro da dramaturgia aberta. Então isso passou a ser a grande dificuldade. Ter uma encenação aberta não era nenhum grande problema, mas como ter atores trabalhados realmente, efetivamente, para poder trabalhar dentro dessa poética. Então essa passou a ser a grande referência que, graças ao projeto desenvolvido no Espaço Cultural Renato Russo, eu pude chegar a esse denominador comum chamado hoje de método QF3.
Meu filho adoeceu e eu fiquei praticamente 8 anos sem trabalhar com arte. E durante esses 8 anos, o que eu fiz foi mergulhar na leitura de materiais para, no futuro próximo, quando fosse possível, eu voltasse a trabalhar com dramaturgia aberta. Isso aconteceu, então eu fiquei de 2016 até 2022 praticamente no ostracismo, apenas em um casulo, podendo trabalhar sobre isso. E nesses momentos de casulo, eu encontrei um psicólogo húngaro chamado Mihaly, não sei o resto do nome dele, Mihaly, você conhece, né? Não sei. Eu não consigo falar isso, mas é algo parecido com isso. É com russo. E ele tem dessas causalidades, né? Ele, quando tinha 17 anos, passando por uma rua em Viena, entrou numa palestra qualquer, e essa palestra qualquer que ele viu foi do Jung, e isso mudou completamente a vida dele. Ele fala muito sobre o acaso, a sincronicidade, e ele é que deu esse presente para mim a respeito do estado de fluxo. Isso passou a ser uma grande referência. Eu conheci esse Mihaly através de um livro chamado O Super-Homem Humano. O que é um super-homem humano? Como é que é a psicologia de um super-humano? Como é que o ser humano consegue, por exemplo, dar um salto de paraquedas a 40 quilômetros de altura? Alguém tem essa coragem? Como ter essa coragem? Quando você pular, seu corpo vai chegar um momento que ele vai girar tanto, vai ter tanta pressão, que se você não conseguir controlar a órbita do seu olho, você vai começar a explodir pelos seus olhos. Seus olhos vão sair e a explosão do seu corpo começa. E você tem que ter muito controle mental. E esse cara conseguiu. Ele concluiu esse salto de 40 quilômetros de altura. Isso é uma coisa inacreditável. Como um cara consegue pular de uma cachoeira, num caiaque, o mais alto foi 55 metros de altura, quando ele encontra com a água uma pressão hidráulica fora de série. Como o cara consegue fazer isso? Então, essas perguntas de como esses seres humanos conseguem fazer isso foi o meu ponto de partida para eu falar, cara, como os atores vão conseguir fazer isso, porque é algo inusitado. E aqui tem as nossas referências. A determinação, a força, a coragem, a criatividade, resiliência, cooperação, pensamento crítico, reconhecimento de padrões, tomada de decisão. Então, durante o processo da dramaturgia aberta, eu venho trabalhando com todos esses princípios e sempre em alta velocidade, cada vez mais em alta velocidade, alta velocidade, alta velocidade, alta velocidade, porque isso é um princípio muito importante para a gente. Como desenvolver isso? Então, como é que se desenvolve todos esses princípios em um trabalho com um ator? E aí eu comecei a desenhar metas claras. É sempre necessário ter metas claras, deixar muito claro para o intérprete, para o jogador, qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, para onde você está querendo ir. E o nível deve ser alto. Lógico que você vai ter que ir trabalhando essa escada grau a grau. E o desafio é a habilidade. Então sempre você tem que pensar em qual a habilidade do seu jogador e como fazer essa habilidade dele cada vez mais e se desdobrando. Ele vai ter que ir aumentando o nível de habilidade dele à medida que você vai aumentando também o nível de desafio. Muita concentração, perda da sensação da autoconsciência. Quando você funde ação e consciência, eu vou dar só um exemplo claro, tem muitos músicos que eles estão tocando e que quando eles estão tocando, eles estão tão imersos naquele tocar que não existe tempo, não existe espaço, eles estão ali completamente mergulhados nessa superfície. Que é algo semelhante acontece com um grande surfista quando ele está na onda. Ele tem que de fato se tornar a própria onda. Se ele não conseguir ter essa sinergia muito grande com a onda, ele não consegue. É como se você tivesse realmente essa fusão. Eu também venho trabalhando essa perspectiva com os atores. Sensação distorcida de tempo. Muitas vezes você não sabe, o tempo passa.
Isso é muito comum, por exemplo, com os jovens hoje, quando eles entram no videogame. Tem jovem que quando entram no videogame, eles ficam 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Tem crianças que elas esquecem de comer, de beber, de dormir, de mijar, de cagar, de qualquer outra coisa, porque eles realmente têm essa sensação distorcida. Feedback direto e imediato. Isso é uma característica muito importante dentro do trabalho da dramaturgia aberta. Tem um jogo, fez o jogo, tem resposta imediata, análise, como é. Tem que ser dessa natureza. Fez, avaliou, fez, avaliou, fez, avaliou. E isso é uma constância. Isso tem que ser a constante do trabalho para você realmente poder alavancar o estado de fluxo. Já falamos sobre isso, de equilíbrio, controle sobre a situação. São vários aspectos. Isso é uma coisa muito importante que tem a ver com um pensamento de um físico químico russo chamado Ilya Prigogine. Prigogine foi uma outra referência que eu bebi bastante nesse período de casulo. Prigogine, ele tem uma teoria chamada Teoria Geral dos Seres Vivos. E na Teoria Geral dos Seres Vivos, ele argumenta que é algo que acontece em qualquer organismo vivo. Qualquer organismo vivo obedece, segundo ele, essa teoria. Qual é essa teoria? Uma célula, ela tem sempre trocas. Ela troca com o ambiente. Ela tem saída de materiais e entrada de materiais. E que a única coisa que não pode acontecer em uma célula é ter muita entrada de materiais de uma vez ou muita saída, porque ela pode, o risco de se romper, se perder. Então, que as trocas, elas devem ser equilibradas. Então, a grande questão é como você estabelece esse microfluxo e esse macrofluxo. Como existem trocas de materiais. E como eu aplico isso dentro da dramaturgia? Ora, nós estamos dentro de uma cena. Temos 25, 30, 50, 100 espectadores. Se os 100 espectadores entram de uma vez numa cena, o risco daquilo estourar é muito grande. Mas se entra por acaso 2 espectadores, 3, 4, o risco da estrutura cênica absorver esse material, absorver essa entrada e continuar acontecendo tudo é muito grande. A gente pode conseguir fazer isso. E a grande questão que ele falou também na Teoria Geral dos Seres Vivos é que a natureza, ela opera o caos. E que, na verdade, todos os organismos, em certo sentido, tendem a tentar organizar o caos. Então, dentro de uma dramaturgia, o princípio é semelhante. Ou seja, se nós estamos diante de uma plateia e a plateia entra muita gente de uma vez, a tendência é que isso, com o passar do tempo, procure a organização. Na nossa última experiência, os 25 espectadores, eu digo para vocês que 15 entraram de uma vez. Foi muita entrada de material. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, a coisa procurou ter o ponto de equilíbrio e se equilibra. São coisas que a gente não consegue ainda mensurar muito bem como acontece. Mas está sendo cada vez feito mais essa análise para poder entender como funciona. Estudo também as ondas cerebrais, para vocês entenderem. QF tem a ver com química, tem a ver com física, e é exatamente isso que é o trabalho, é físico e químico. Como funciona o sistema explícito e implícito? O sistema explícito, ele é muito comum na nossa vida. Praticamente é aquilo que estrutura. São as regras da nossa vida, elas são expressadas verbalmente, está ligado à nossa consciência, as conexões são lineares, são lógicas, o raciocínio é comum, é uma frequência beta e consome muita energia. Viver a nossa vida diariamente dentro do sistema explícito demanda muito do nosso organismo.
O sistema explícito é importante para a dramaturgia aberta. E o implícito também. Esse sistema implícito, ele é intuitivo. Ele se baseia na intuição. Não pode ser expresso verbalmente. Às vezes a gente não tem ferramenta, não tem linguagem, a gente não tem domínio para saber falar sobre isso. Como é que eu posso explicar que uma garota entrou em cena e ficou durante 1h20 substituindo uma atriz que ela nunca tinha visto, um espetáculo, ela nunca tem nada, e ela manda exatamente o texto? Como isso acontece? Eu não tenho resposta para isso. Mas eu sei que provavelmente está dentro desse lugar. Não está ligado à consciência, conta com a habilidade e a experiência. Isso é uma coisa que é muito importante. Que os atores que vão trabalhando com a dramaturgia aberta, eles vão cada vez mais tendo experiências, repertório, vai acumulando material e vai poder ir trocando esse material com as pessoas. É extremamente rítmico, fluido, colaborativo, dialoga com vários campos distantes do cérebro, a frequência é alfa baixa, teta alta, e geralmente tem as vantagens que é muito veloz e é muito eficiente e consome pouca energia. A tomada de decisão, vocês vão entender que o fluxo tem a ver com tomada de decisão. São as decisões que você toma. E um jogador que trabalha com dramaturgia aberta tem que tomar decisão o tempo todo. Eu estou construindo um texto aqui agora, com um colega que também está construindo um texto aqui agora. A gente já passou por várias experiências, mas eu não sei para onde que ele está indo, ele não sabe para onde eu estou indo, e a gente está indo junto e de repente entra um terceiro elemento, um quarto elemento, um quinto elemento, e está jogando junto com você. Como isso funciona? Bom, a gente sabe que os atletas, eles percorrem esses estados de estar na base, de análise da resolução de problemas, de estar pronto para pré-ação, faz ação, pós-ação e retorno. Então, um ciclo. E que eles percorrem esses estados, geralmente de forma fluida, e que desligam a mente consciente e geralmente funcionam no sistema implícito. Então, muitas vezes, quando nós temos atores que têm uma perspectiva muito lógica, uma perspectiva muito racional, muito cartesiana, eles vão ter mais dificuldades de trabalhar dentro da dramaturgia aberta. Eles não vão ter tanta liberdade, porque durante a apresentação o sistema implícito tem que estar mais ativo. O sistema explícito nos ajuda muito nos processos anteriores à apresentação, mas o implícito funciona muito durante a apresentação. Bom, como é que a gente vai reconhecer os padrões? Comparação entre o previsto para ser realizado e o que está acontecendo de fato. Então a gente vai fazer uma experiência. Cara, nessa experiência, a gente imagina, sei lá, 5, 6, 7, N possibilidades. Então a gente pondera racionalmente, com o sistema explícito, a gente vai vendo quais são as possibilidades. Mas de fato, você tem que conferir com o que está acontecendo. Vai ser baseado na experiência, na absorção dos novos padrões. E aí o estímulo, por exemplo, para desenvolver essa capacidade. Habilidade, praticar esportes, porque o esporte necessariamente, ele te coloca diante dessa situação. Então quando você está jogando qualquer tipo de esporte, a tendência é você usar todos esses recursos. Então nesse sentido, a vida de um jogador de dramaturgia aberta será muito, vamos dizer assim, aprimorada se ele praticar esporte, se ele praticar jogos e se ele tiver uma atividade que está sempre em brincadeira. Então, por exemplo, a gente brinca muito dentro da dramaturgia aberta. Bom, de novo, as substâncias, seus efeitos, não vão demorar muito. Mas o que é mais importante dessas substâncias é que todas essas substâncias juntas, elas criam laços sociais de confiança. E isso é um dado muito importante para a dramaturgia aberta. Dentro da lógica de funcionamento, para você ter um bom resultado, você tem que ter um ambiente bastante fértil, acolhedor, onde todo mundo se sinta muito conectado. Quando uma equipe está muito justa, está muito afinada, está muito integrada,
a sensação que você tem que quando você vai para um jogo com a plateia é muito boa, você se sente muito amparado, acolhido pelos demais pares, e isso tende a resultar também em algo muito positivo. Adrenalina. Vamos falar um pouco dela. O começo do estado do fluxo. O barato antes do barato. Os atletas não gostam desse estágio, pois aumenta a sensação do medo. Todos nós que pisamos no palco sabemos muito bem o que é aquele frio antes de entrar. Fala, cara, é agora, a adrenalina está no seu corpo. E em síntese, o fluxo é o contrário da adrenalina. A sensação de lutar ou fugir prepara o corpo, e esse estágio é fundamental para a entrada em fluxo. É o momento de decolagem, momento decisivo. Começar certo, ativa o fluxo certo. Então é super importante que em uma experiência de dramaturgia aberta a gente comece bem. Porque se começar bem, a tendência é terminar bem. Treinamento em situações de alta tensão possibilita o relaxamento em meio ao fogo cruzado. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar sempre com a perspectiva de que vai ter entrada de espectador durante a apresentação, a gente tem que treinar e simular esse tipo de situação cada vez em situações de mais alta tensão, para quando ela realmente estiver acontecendo, os intérpretes falarem, cara, aqui já estou dominando, já entendo mais ou menos como funciona esse jogo. Isso é um dado muito interessante. Eu fico sempre tentando procurar pesquisas paralelas que não tem nada a ver com teatro, para tentar de alguma maneira colar dentro da perspectiva teatral. E isso aqui eu acho que muitos de vocês conhecem, a história de Músicos e Marshmallow, né? Que as mães de músicos, a formação do talento é uma condição extraordinária. O talento é medido pelo grau de esforço na hora da prática. A mãe ou o pai que recompensava a atitude positiva e punia ou ignorava a negativa. E o marshmallow é o prazer de curto prazo ou dobro a longo prazo. A criança que sabe esperar é mais esforçada, autoconfiante e independente. E ela sabe controlar melhor os impulsos. Então aí... Você poderia voltar isso? Sim, sim. Bom, os dois, mães e músicos. A formação de talento é uma condição extraordinária. O talento é medido pelo grau de esforço, horas de prática. A gente acha que Lionel Messi é um talento. Ah, o cara joga bola pra caramba, não resta a menor dúvida. Mas foram 10.000 horas de treino antes dele começar a jogar profissionalmente. Então há um esforço fenomenal que a gente não vê. A gente não vê esse esforço, mas ele está ali. Então quando a gente olha o brilho, fala, é talento. Não, são 10.000 horas de trabalho ali, antes de pisar no campo profissionalmente. Então o ponto para o talento é encorajar a fazer isso. Treinar cada vez mais. Marshmallow é o prazer de curto prazo ou o dobro a longo prazo. Você vai comer tudo agora ou você vai degustar aos poucos? Como você funciona com isso? E a criança que sabe esperar, ela é mais esforçada, ela é mais autoconfiante, ela é mais independente, ela sabe controlar os impulsos. E essas qualidades para o intérprete de dramaturgia aberta são relevantes. Foi? A criança que come logo, ou seja, quero ter prazer imediato. Imagina uma sociedade como a nossa, hedonista, que estimula cada vez mais o prazer desenfreadamente. Quer ter prazer imediato? Essas pessoas que querem ter prazer mais imediato, isso é bom para você saber, principalmente quando você estiver conduzindo um trabalho, elas são geralmente criativas, espontâneas, elas têm mente aberta, elas correm mais riscos, têm muita energia, praticam esportes, têm hobbies, fazem amigos, têm vida amorosa dinâmica. Essas pessoas que querem prazer, elas têm isso como qualidade. Qual é a contraparte? Geralmente essas pessoas se envolvem muito com sexo, com drogas, rock and roll, costumam arrasar a vida e não treinam 10.000 horas. Esquece, esse cara não vai treinar 10.000 horas, ele não tem essa paciência
para chegar nessa excelência. Não esquece, ele não vai chegar. Agora, as pessoas que demoram um pouco mais, que comem depois, geralmente elas recebem melhores notas, têm mais instrução, são mais saudáveis, são mais otimistas, ganham mais dinheiro, resolvem problemas com mais sistematicidade, com mais facilidade, têm noções de moralidade mais estruturada e tiram proveito do fracasso. Tipo eu. É. Só que não. Eu acho que você está mais pro outro, mano. É isso. É. Tiram proveito do fracasso, por exemplo. O trabalho com dramaturgia aberta, se teve uma coisa que eu consegui colecionar ao longo desses 27 anos, foram fracassos. Muitos. Mas os fracassos, cada vez que eles se estabeleciam, eles me davam um gatilho para eu entender qual era o próximo passo. Qual é a contraparte dessas crianças que comem depois? Esgotamento, estresse, ataque cardíaco, vida sexual se desintegra, as crianças são fardo, o casamento não dá certo, os amigos se tornam pura memória. Eu sou o outro. Agora você não tem dúvida. Para a dramaturgia aberta, sempre, em qualquer sentido, é sempre o ponto de equilíbrio. É sistema implícito, sistema explícito, é rapidez, é lentidão. É sempre procurar ter todos os princípios como carta na manga. A combinação entre esses dois mundos vai te permitir ter energia, alegria, extroversão, força, firmeza, visão de longo prazo dos futuros. Ou seja, como você está presente e também está presente no futuro. O fluxo auxilia essa simbiose. Quando você começa a vivenciar cada vez mais o estado de fluxo, isso vai ficar cada vez mais comum para você. Isso é quase como se fosse um vício. Tem gente que é viciada em fluxo, tá? Pessoas que são viciadas em fluxo. Por exemplo, o cara que entra na onda, o cara se vicia, ele quer viver aquilo todos os dias. E ele vai cada vez mais querendo ter mais esse fluxo. É autotérico, ninguém te obriga a fazer nada disso, você faz isso porque você quer, é sua vontade própria. É o poder emocional das experiências, são cada vez mais te enchendo de vida e de sentido. E o paixão e o jogo como portas de entrada para o desempenho. Aqui é praticamente só para vocês saberem que tem um ciclo. É a luta, a liberação, fluxo, a recuperação, a luta, a liberação, fluxo, a recuperação, isso vai ficar sempre nesse fluxo. Tem os gatilhos, que a atitude mental fixa dificulta a entrada no fluxo. Tem muitas pessoas que querem ter tanto controle mental de uma situação, elas querem ter tanto esse controle mental que elas não vão conseguir entrar no fluxo. Isso é um obstáculo. A atitude mental construtiva vai ser fundamental para você chegar no fluxo. Autoconhecimento e lateralização. Pensar sempre coisas fora da sua área de conhecimento. Isso vai te ajudar. Precisamos ter uma mente rica. Corporificação profunda. Perigo é o grande gatilho. As ameaças imediatas exigem reações imediatas. E aí, nós vamos ter várias coisas, né? O aqui e agora, que é evitar o presente distraído. Estamos mil coisas e muitas tarefas. Então, a gente precisa estar na dramaturgia aberta, focado no que está fazendo. As metas têm que ser claras, feedback imediato. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas como é que é a relação entre desafio e habilidade? Como é que você vai trabalhar desafio e habilidade dia após dia? Pergunto para qualquer um de vocês. Vocês conseguem pular esse copo? Sim. Você vai ter estímulo? Depende de quantos copos antes. É. Agora, se eu botar de repente 4 copos um em cima do outro, eu falo, você consegue pular? 8. Então, você vai estar sempre tentando dar uma gradação. Onde é o limite? Qual é o limite aceitável? Para você não ficar com ansiedade, de colocar um limite muito acima do que você... Aí você começa a ficar ansioso, ou muito abaixo você fica tedioso. A perspectiva, segundo essa lei, é você trabalhar entre 4% e 5%.
Então, sempre trabalhar 4, 5%, 4, 5%, acima do que você está acostumado a fazer. É quase sempre como se você estivesse exigindo um pouco mais de você. Por exemplo, um limite humano muito comum que durou décadas. Nenhum ser humano havia conseguido fazer a corrida da milha em menos de 4 minutos. Esse recorde ficou muito tempo em vigor, muito tempo, ninguém conseguia, nenhum ser humano. É como se fosse um bloqueio mental do ser humano que ninguém conseguia. Até o primeiro cara que conseguiu baixar. Um recorde que tinha demorado décadas foi quebrado. Em menos de um ano, esse recorde foi quebrado 10 vezes. É como se de repente desbloqueou para o humano. E a gente agora aprendeu. É como se fosse assim, isso é impossível. Mas quando alguém se torna possível aquilo que era impossível, todo mundo consegue ampliar essas possibilidades. Então é algo nesse campo que a gente vai trabalhando. Daqui eu acho que vale a pena a gente relembrar uma boa comunicação, a participação igualitária, geralmente dentro da dramaturgia aberta. É muito raro você ver um ator que se destaca, é a força coletiva que é muito pujante, é muito interessante você ver essa força junto. A familiaridade, porque todos começam a ter uma linguagem comum, a fusão de egos, senso de controle, enfim, são muitos aspectos. Aqui eu estou dando uma visão muito panorâmica e rápida para vocês terem uma ideia. Tá indo bem? Sim. Tá? O fluxo do ser humano é gregário, o grupo tende a encontrar seu próprio ritmo. É possível entrar em estado de fluxo, sozinho é mais fácil, em grupo é bem mais difícil. Imagina você falar assim, cara, estamos hoje aqui 11 jogadores, e os 11 entram em fluxo, cara, delícia. Mas pode acontecer de repente 5 estão em fluxo e 6 não estão em fluxo. Individualmente é mais fácil você entrar em fluxo, em grupo é muito mais difícil. Aqui é uma coisa muito interessante para se pensar. O fluxo de um grupo é unificador social e nivelador social. Profunda solidariedade e sensação de proximidade que resulta do compartilhamento de experiências transcendentais. Então, pessoas que vão trabalhando com a dramaturgia aberta, elas costumam relatar coisas que elas começam a experimentar que elas não achavam ser possível. Como é que é possível, de repente, um espectador entrar e jogar comigo, com o meu personagem, e a gente vai para lugares... Cara, porque isso faz parte da vida. A superação de barreiras psicológicas. São as nossas próprias barreiras psicológicas. Durante muito tempo, a gente acreditou que o teatro tinha que ser fechado. Então, é a regra. Não. É possível você realmente colocar o espectador para atuar em cena com você. Quantas horas são? Já passou, não já? Não, agora você tem 5 minutinhos, chora 10. Tá. Tá bom. A relação ainda não foi tão bem compreendida dos gatilhos criativos. A gente não sabe ainda como o fluxo atua dentro do campo da criatividade. Não temos ainda pesquisas consistentes para a gente poder falar sobre isso. A gente sabe que a criatividade é um processo de desenvolver ideias originais que gerem algum valor. Qual é o nosso medo? É fracassar. É ser desconhecido. O desconhecido gera medo. É o ridículo social. É o perder recursos financeiros, perder tempo, perder acesso. A gente sempre fica colocando todas essas dificuldades. Uma referência legal que criatividade é conectar as coisas. Steve Jobs é um cara que conectou as coisas. Por exemplo, tem um cara que é um grande cara da Pixar, S.A. Ele é muito interessante porque o grande sonho dele era fazer desenho animado. E qual era a maior dificuldade dele? Ele não sabia desenhar. Então o sonho do cara era fazer desenho animado. E a habilidade dele? Eu não sei desenhar. Como resolver? No entanto, ele era um cara que conseguia ter conexão com as pessoas que sabiam manejar isso no computador, conseguiu articular e conectar as pessoas, e o cara criou a Pixar,
que faz desenhos animados maravilhosos. Então, imagine bem o que é conectar as pessoas. É conseguir extrair o melhor de cada um. Com empolgação, envolvimento, curiosidade, o ato criativo exige a tomada de risco e o reconhecimento de padrões. Tudo isso são coisas conceituais que elas vão sendo trabalhadas dentro das oficinas de dramaturgia aberta, paulatinamente, dia após dia, dia após dia. Lembrando que ainda o crítico interior precisa ser desligado, o monólogo interior tem que ser silenciado, o fluxo vai aumentar a sua criatividade e a criatividade aumenta o fluxo, então você entra meio que num círculo virtuoso, né? Isso é muito legal. Quanto melhor o emprego do fluxo, mais difícil é a iniciação. Iniciar no fluxo não é uma coisa fácil, mas é possível. E é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há 1 ano e meio, procurando entender como o fluxo pode acontecer nas pessoas, como é que elas acreditam que esse fluxo acontece. O fluxo é volátil, ele é imprevisível, ele é desgastante. Você precisa entender a sua autonomia, qual é a sua excelência, qual é o seu propósito, entender que os riscos vão ser sempre maiores, que a morte é a companhia certa. Fluxo não é usado só para teatro, fluxo é usado para várias coisas na vida. E muitas pessoas, na perspectiva de entrar em fluxo, se deparam com a morte. Porque cada vez mais elas querem fazer coisas mais ousadas para sentir cada vez mais esse espírito de êxtase com a Terra. O fluxo faz você acreditar que é invencível, até o dia em que você será vencido por ele. Isso é um risco. Tem muitos casos de pessoas que morrem por conta da entrada nesse estado de fluxo. Só para encerrar, eu vou terminar com a referência de um jovem skatista que um dia ele sonhou em conseguir dar um salto de skate pela Grande Muralha da China. A Red Bull bancou o projeto dele e ele foi descer, mas ele se desconsiderou o fluxo e estava muito assoberbado e com o ego muito inflado. Na hora que ele foi completar o salto, a roda traseira do skate bateu um pedacinho da quina da rampa e ele quebrou o tornozelo. Ele não conseguiu concluir o salto. Ele foi para o hospital, ficou lá uns 15, 20 dias, tratamento, o pé dele quebrado. A Red Bull chegou e falou: cara, não temos mais grana, vamos desmontar a rampa. Ele falou para o médico: quero alta. O médico: não, quero alta, agora. Não, mas quero alta, responsabilidade minha. Saiu do hospital, pegou o skate e falou: eu vou, com o pé quebrado. E ele conseguiu. Talvez na segunda experiência, o estado de fluxo dele tenha sido de uma outra natureza. Então termino aqui para vocês começarem a entender um pouco da dramaturgia aberta. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Eu tenho várias perguntas, mas a gente vai ter que considerar no bar que nossas pesquisas se encontram muito. Sim, eu tenho uma que é mais ou menos, parece-me a mim, deixa eu procurar um pouco o sotaque, não português de Portugal. Então, há uma palavra aí que está sempre aparecendo, que é consciência. Ela é citada, se eu me lembro bem, como quando se entra em fluxo se perde a autoconsciência. Sim. Depois se fala de uma consciência situada. Então, qual é a sua definição de consciência nesse contexto? Porque eu escutando, me pareceu que se estava referindo a diferentes estados de consciência, como por exemplo o estado de vigília, o estado de hipervigilância, que é contrário ao fluxo. Mas por outro lado, eu sempre delineei como que o estado de fluxo é uma expansão do estado da consciência, em que ela mesmo se funde, não é só a minha, mas se funde com todo mundo.
como se você entrasse em sintonia com a natureza. Exato. Então, para mim, consciência é mais esse campo aí da expansão. Como se fosse um self. Não sei. Estou tentando encontrar uma linha de... Porque esse aqui é o problema. É o conceito. Porque, da maneira como eu entendi consciência, cabem muitos conceitos de consciência aí. E, então, para mim fica bem difícil entender exatamente de que é que falamos quando falamos de consciência. Por exemplo, estar acordado, estar consciente. Sim. Temos o consciente e o inconsciente. E nem estou falando de estar sem os sentidos, sem os sentidos alerta ou com os sentidos alerta. Para eu entrar no inconsciente junguiano ou no inconsciente freudiano. Então é tão difícil afunilar. No contexto específico do Mihaly, eu entendo que a consciência é aquela que se expande para além da mente funcional, da mente racional, mas não é a racional no sentido cartesiano ou científico. É a mente funcional que pensa, que organiza, que torna as coisas funcionais. Então, esse estado é menos atreito a convocar o fluxo. Eu tendo a não ficar muito preso, apesar de ter usado. Eu gosto mais da ideia do sistema implícito e do sistema explícito. E a mim também me recorda muito o sistema nervoso simpático e parasimpático. Quer dizer, essa coisa do ser explícito, de você tentar manejar aquilo que você consegue realmente deixar algo mais palpável. Às vezes você tem que conversar com um ator, um intérprete, e você tem que dar uma referência para ele, e existe um ruído muito grande na comunicação entre o que eu estou falando, da maneira como eu vi, como ele vai receber e tudo mais. Então, é sempre uma tentativa de deixar o diálogo do sistema explícito, regras, a lógica, a razão, o domínio, o controle, de alguma maneira mais claro, e tentar de alguma maneira intuir aquilo que é implícito. Então, por exemplo, quando eu falo de consciência, eu digo de como se você tivesse controle e como se você não tivesse controle. Uma perspectiva, vou aprender a dirigir, então sei que não sei dirigir, e por conta disso minha consciência, meu estado de atenção é muito grande, porque eu sei que eu vou errar. Hoje eu dirijo quase sem pensar na minha consciência. Dirigir para mim é um ato quase que implícito. Eu sei que é orgânico, eu sei que o explícito está aqui, eu sei que o implícito está aqui, mas na hora que eu vou operar, isso para mim já ficou está muito dominado. Então eu penso muito mais no caso do ofício, do trabalho, é como algo que você começasse a ter tanta experiência com aquilo, que você já se desligou dessa consciência. Nossa. Claro. Então eu acho que a aprendizagem de qualquer atividade motora exige esse desconhecimento. Eu não sei fazer por uma perna na frente da outra. Então eu tenho que ativar no meu cérebro o sistema motor e perceber como é que eu vou agilizar a coordenação. Isso é propriocepção também. Sim. Então, eu preciso saber onde está o meu corpo, perante mim mesmo, perante o espaço, perante o outro, e são com esses referenciais que eu vou tornando o movimento, ou o gesto, ou aquilo, o meu sistema motor, cada vez mais apto a desenvolver aquela ação com sucesso. Claro, me deparando muitas vezes com fracasso, porque esse é o próprio processo da aprendizagem. Mas mesmo nesse processo, há um processo de consciência. O momento em que você percebe que o seu pé não está no local certo, esse é o momento de atenção em que você fica consciente que não está fazendo bem, que precisa ajustar. Então, para mim, a consciência se depara nesse lugar. Sim. Onde a gente percebe o que está fazendo, é uma percepção, é uma atenção e é muito proprioceptiva na relação com o corpo e com o espaço. E são nessas micro decisões que a gente vai fazendo aprendizado.
Então, vai ganhando maior consciência sobre o processo motor, mas precisa ter consciência no processo em si. É por isso que, para mim, consciência não é só o resultado final de uma aprendizagem, de um aprendizado, como vocês dizem. Mas é o próprio momento em que se observa a si próprio perante o gesto, o movimento e o outro, o espaço. Mas eu acho que também tem uma coisa aí que o foco, né, do trabalho tem a ver com mais do que com o ator, né, que está ali consciente ou inconsciente, mas ele está consciente em relação ao que ele está trocando com a plateia, né? Então ele tem ali essa base consciente que vai possibilitar esse fluxo com a plateia, para que ele esteja livre para cair na racionalidade ou na brincadeira da plateia. Ou as duas coisas. Então talvez esse processo todo aí, todos esses conceitos, eles estão voltados não para propriamente para qual é essa habilidade que você está desenvolvendo no ator, mas essa habilidade ela tem uma perspectiva da troca com a plateia, mas porque o ator ali pode ser um super ator, um ator, sei lá, mediano, sem experiência, mas o foco é ele trocar com a plateia, não é isso? E abandonando esses aspectos racionais da atuação. No caso do foco agora é ele ser autor, ter capacidade criativa de criar um texto, de performar esse texto, no momento dirigir em tempo real e saber ainda que o espectador pode entrar em cena. Bom, eu acho isso extremamente interessante para a gente dar continuidade ali na esquininha. Tem um food truck, tem uma cervejinha, tem um refrigerante e a gente tem ali um outro contato. Eu tô doida para conversar. A minha pesquisa de teatro de improviso é sobre a direção, as tomadas de decisão no ato da performance improvisada com o público. Tô assim, né? Eu quero saber muita coisa. E também porque a gente vai ter um espetáculo aqui às 8 horas, então a gente precisa liberar um espaço, mas a gente pode dar essa continuidade, até dar uma respirada, beber uma água e continuar aqui e voltar para o espetáculo às 8. Olha que delícia. Maravilha. Não é? É isso aí. Obrigada, Márcio.